3 para o Vila Nova, 2 para o Atlético. Cleiton marcou primeiro para o Vila. O De La Torre empatou para o Atlético. Aí o Tigrão marcou o segundo gol. Depois marcou o terceiro também, com o Pablo Roberto e o Cardoso. E o Bárcia pegou e diminuiu para o Atlético. Foram 2 expulsos no jogo. O Marlon Freitas no primeiro tempo e o Bárcia acabando a partida. 3-2 e o Tigrão vence mais uma no Campeonato Goiano, vence o primeiro clássico. Foi um jogão ou não, Evandro Gomes? Foi um jogão, Pasqueto. E confesso que foi porque eu antevia um jogo de muitos gols pelas duas formações. Um Vila que eu cheguei a duvidar da capacidade de marcação da sua equipe e um Atlético também muito leve na marcação com o meio-campo que acabou sendo formado pelo técnico Marcelo Cabo. Mas o atrevimento do Igor acabou surtindo o efeito desejado, porque eu defendo a situação de um time jogar, mas muito bem formado em suas 3 composições ali, defesa, meio-campo, ataque. O Vila, às vezes, jogava muito retrancado fora de casa e hoje abriu o jogo justamente contra o Atlético, o que causou essa preocupação. Mas o Igor acabou acertando, o time dele alcançou o objetivo dos gols e o Atlético, com um time que se preocupou mais em reclamar de arbitragem, deixou de mostrar o futebol que a gente esperava desse grande time rubro-negro, Pasqueto. E o jogo, craque Tim? Para mim foi um jogão, Pasqueto, muito bem disputado, tecnicamente foi um nível alto. O Vila teve a coragem do Igor Magalhães desde a escalação inicial, porque ele tira um volante marcador, que era o David, e coloca o garoto João Lucas. Mesmo sendo um grande destaque, ele põe um time mais leve e surtiu o efeito. O Vila conseguiu ser mais tranquilo dentro do jogo. E o que atrapalhou muito o Atlético foi essa questão do nervosismo, sem dúvida nenhuma. O Atlético entrou e principalmente depois que leva o gol, o Atlético fica muito pilhado e esse nervosismo não só culminou nas expulsões que o Atlético teve 2 expulsões, mas também nos erros. O Atlético errou muitos passes e isso dificultou realmente a ação do time lá de Campinas. Então o jogo foi um grande jogo, com grandes destaques, 5 gols, realmente uma partida que a gente estava imaginando, né, que seria uma grande partida, mas eu confesso que o nível técnico foi acima do que eu esperava. E aí, Kleber Ferreira, o jogo? Foi um jogaço do jeito que eu imaginava que seria um grande jogo, sem dúvida nenhuma, porque o técnico Igor Magalhães teve a coragem de montar um esquema tático para jogar o jogo dentro da sua casa, como mandante, como grande time. E nós tivemos 5 gols e o diferencial foi um gol entregue pelo garoto Michel para o Vila Nova. E aí foi um gol entregue nos pés do Mateuzinho, que construiu a jogada para que o Cleiton pudesse fazer o seu gol. E aí o Cleiton acabou marcando. Então foi esse o diferencial. Esse gol deu a vitória para o Vila na diferença. No placar final, o Vila ganhou 1 gol e ganhou o jogo por diferença de 1 gol. Melhores e piores no Vila Nova, Tim? Para mim, no Vila Nova, os melhores, o Cleiton, o Mateuzinho e gostei também muito do Pablo Roberto. O pior pra mim, e foi muito devido ao jogo, ao lance do gol do Atlético, principalmente o gol inicial, ele não tá conseguindo render bem nesse início de temporada. Pra mim, o William Formiga ficou devendo, ele tá sem aquela força ofensiva que a gente viu dele no Campeonato Brasileiro e defensivamente tá falhando muito, precisa muito entrar mais rápido em forma, que ainda tá bem acima do peso, pelo menos na minha visão tá assim, e isso tem atrapalhado o desempenho dele. E aí, Kleber Ferreira, melhores e piores no Vila Nova? Cleiton e Mateuzinho, a grande diferença do Vila foi essa, jogaram muito. Eu gostei muito do garoto João Lucas também, porque eu gosto de jogadores táticos, eu gosto disso, às vezes o torcedor não gosta, tudo mais, mas eu gosto. E ele fez um peão interessante em que a bola chegava nele, ia no Mateuzinho e construiu o Mateuzinho, construía a jogada pelo lado do campo, eu achei muito interessante. Aí ele tomou o amarelo, saiu do jogo, mas o Cleiton e o Mateuzinho fizeram a diferença. Piores, o William Formiga, como o Tim descreveu e pelos motivos que o Tim falou, e o Rafael Donato. Um zagueiro como o Donato não pode fazer a partida que ele fez hoje. Inclusive, entregou um gol. E aí, Evandro Gomes, no Vila Nova, melhores e piores? Renato jogou uma boa partida, o Pablo fez um gol, o Arthur Rezende foi um guerreiro no jogo de hoje. Ele assumiu aquela função de primeiro marcador e teve uma raça impressionante na partida. Mateuzinho, tecnicamente, foi um jogador excepcional. O lance do primeiro gol, passe dele, a visão de jogo dele, assistência. No terceiro gol do Vila Nova também, ele tocou a bola no Cleiton, que devolveu lá para o Cardoso marcar o gol. Excelente o Mateuzinho, mas o Cleiton
sem dúvida nenhuma, com um gol e uma assistência, acabou sendo o jogador mais importante do time do Vila, o principal. É ruim falar os piores numa vitória e num clássico, mas o Formiga, ele tá do jeito que se ele cair de costa, ele quebra o nariz, porque os gols todos saem em cima dele. Então, o Formiga, eu não gostei também do João Lucas, não. Achei um pouco tímido no jogo. Kleber Ferreira, no Atlético, melhores e piores. Olha, do Atlético eu gostei muito da participação do Wellington Rato no começo do jogo. Achei que ele teve um bom desempenho, foi um jogador muito guerreiro. Gostei muito do Dudu, ele acabou contundindo e saindo. E achei que o garoto Luan Salles entrou bem no jogo também. Os zagueiros Wanderson, junto com esses, compõem os melhores jogadores do Atlético, na minha opinião. Os piores. Os melhores. E os piores? Ah, já emenda os piores? Sim. Bom, eu naturalmente, o Ramon, eu não gosto dele como primeiro volante, embora ele jogue muito elegante. Taticamente ele fica devendo demais, não é culpa dele, mas ele está entre os piores. O Léo Pereira e o Jorginho não entraram em campo. E aí, Tim, melhores e piores no Dragão? Pra mim, melhores no Dragão, eu gostei do Wellington Rato, muito participativo, assim, ele tentou, principalmente no início do jogo ali, ser agressivo, foi um jogador que incomodou o sistema defensivo do Vila Nova, assim como também o De La Torre. O De La Torre, pra mim, deu trabalho, não fez uma grande partida, mas pelo menos incomodou. Agora, os piores teve muitos na equipe do Atlético. Infelizmente, o garoto Michel não fez um bom clássico, tanto que falha logo no início. A questão do Marlon Freitas, um jogador experiente como ele, que eu sou fã do Marlon, pra mim ele comete 2 erros. O primeiro cartão amarelo ele vai reclamar de forma assintosa com o árbitro da partida, depois teve o lance do segundo amarelo que acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo. É um jogador experiente que poderia ter controlado melhor essa situação. O próprio Jorginho não se adaptou bem na situação que ele começou o jogo, jogando um pouco mais aberto, não rendeu bem, mesmo depois que foi pro meio ainda ficou devendo. O próprio Arthur Henrique não fez uma grande partida e o Léo Pereira lá no sistema ofensivo também não jogou bem. Então foram muitos jogadores, eu acredito que isso atrapalhou bastante, além do nervosismo. Então o Atlético acaba perdendo devido a muitos jogadores não terem rendido bem e ainda estarem nervosos. E agora, para encerrar aqui com vocês, nota para a arbitragem. Começo com Ainda você, falta dar os melhores aqui, Pasqueto. Pois não, Evan, desculpe. Melhores e piores do Atlético também. Bora lá. Eu escolhi um trio RRR. Ramon na marcação, o Rato, né, foi o mais técnico ali, e o Rickson que entrou. Foram os melhores do time do Atlético. Léo Pereira, horrível. Jorginho, mal. Michel, mal. Agora, piores mesmo, pela atitude que tomaram, pelas atitudes dentro de campo, Marlon Freitas e Leandro Bárcia, né, que foram jogadores que acabaram. O Bárcia nem tanto, porque já foi no último lance do jogo, mas vai ter que cumprir uma próxima partida. Péssimo exemplo que deu o Marlon como capitão do time hoje. Inclusive, depois do jogo, entrando em campo ainda, o que pode até pesar contra ele depois. Agora com você eu sigo, Evandro. Nota para a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio. É do Distrito Federal, mas apitou por Goiás hoje naquela parceria Brasília-Goiás. Achei ótima a arbitragem dele. Muitos cartões para o time do Atlético, né? Eu dou uma nota 8 para ele, com os 2 bandeiras dele. E até porque essa atuação dele, essa nota que eu dou, ela é corroborada pelo presidente do Atlético, que achou justas as expulsões, né, e os cartões que foram aplicados no time dele. Ótima arbitragem, nota 8. E aí, Tim? Pasqueto, eu também gostei da arbitragem do Sávio. Para mim, os lances capitais, na minha visão, ele acertou. Então, para mim, ele fica com a nota alta, ele fica com a nota 8. Eu não gostei tanto, foi do auxiliar número 1. Daniel Henrique, também é do Distrito Federal, para mim ele errou mais. Em alguns lances ali fácil, bem próximo dele, ele acabou deixando a desejar. Agora o Sávio, para mim, e o Thiago dos Santos, para mim, foram bem. Então, nota 8 para eles. Kleber Ferreira, nota para Sávio Pereira Sampaio. Uma nota 3. Um árbitro muito caseiro, tá igual eu na transmissão hoje. Minoria dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aí não é fácil. Eu reconheço isso porque eu sei como é ser minoria. Então, eu reconheço. Mas é preciso ter personalidade. É preciso manter aquilo que fala, é preciso apitar dentro das regras, é preciso ter a coragem necessária para ser um profissional. A expulsão do Marlon Freitas, a palavra do Adson não muda absolutamente em nada a minha opinião, até porque eu não comento futebol para o Adson. Eu comento futebol com o meu conhecimento para a minha consciência. Foi um absurdo a expulsão do Marlon Freitas. Ele não dá o carrinho. Carrinho é quando o jogador
escorrega pelo gramado, e ao escorregar pelo gramado, Pasquito, aí se caracteriza o carrinho que ele vai escorregando o corpo. Ele não dá o carrinho, ele estica a perna para alcançar a bola. E ele alcança a bola. E ao alcançar a bola é inevitável que haja o choque entre a perna dele, a bola e o jogador do Vila Nova. Então não foi falta, e não foi falta para cartão. Se quer dar a falta, pela imprudência do lance, não era para cartão. Então a expulsão foi um absurdo. Outras atitudes caseiras. Ele levou bronca do Cleiton, o jovem jogador do Vila, levou bronca homérica e não teve peito para dar o cartão para o Cleiton. E foi amarelando o time do Atlético. Estrategicamente, o zagueiro, os 2 volantes, o Marlon Freitas, que é o capitão do time. Então, assim, excessivamente caseiro, muito caseiro, muito caseiro. Então, eu vou dar uma nota 3 para ele. E para o auxiliar que o Tim se referiu, que também é de Brasília, o senhor Daniel Henrique Andrade, eu vou dar 0. Porque um auxiliar não pode fazer o que ele fez. Na frente dele, o Mateuzinho amorteceu uma bola no peito mais de 1 metro fora do campo. Mas foi no nariz dele. E ele não teve a coragem de dar o lateral. Um lateral, meu amigo, é muito fácil de marcar. Já o Tiago, que é o nosso auxiliar aqui, o Tiago dos Santos, fez uma arbitragem boa, merece uma nota 8. É isso aí, as análises para Vila Nova 3, Atlético 2, 4ª rodada do Campeonato Goiano, clássico no Onésio Brasileiro Alvarenga.